E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou passando aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre um dos temas que vocês votaram lá na enquete, que foi 7 dicas para home office. Então, nós vamos falar, já que o home office tem ganhado muito espaço nesse momento em que a gente vive, então é necessário que você se atente para essas dicas para que você consiga produzir mais dentro do seu home office, tá bom? A primeira dica que eu tenho para te dar aqui é um espaço confortável. Você tem um espaço confortável para home office? Você consegue produzir o suficiente dentro do seu home office? A sua rentabilidade em relação aos serviços que você desempenha dentro do seu home office tem estado acima da média ou abaixo? Então, tudo isso diz respeito ao espaço que você tem dentro do seu home office, se ele é confortável ou não. E esse espaço confortável, ele diz respeito a uma série de itens. Não só cadeira, não só mesa, não apenas iluminação natural ou artificial. É todo esse conjunto que diz respeito a um espaço confortável. Você precisa ter todos esses itens para que você consiga estar em um ambiente que lhe proporcione prazer, que lhe proporcione uma certa liberdade e você consiga trabalhar dentro dele produzindo mais, tá? Então você precisa ter uma mesa grande o suficiente para que você consiga desempenhar suas atividades ali, uma cadeira confortável o suficiente, e iluminação natural é muito importante, tá? São itens indispensáveis na hora de montar o seu home office e você precisa que esses itens sejam confortáveis e estejam confortáveis. A nossa segunda dica é sobre acessibilidade. Vou dar um exemplo aqui. Para mim, que tenho home office, não recebo clientes aqui, o meu tipo de acessibilidade, a acessibilidade que eu tenho que montar para o meu home office se diz respeito, se dá apenas a minha pessoa, que eu serei ou sou a única usuária do local. Mas se por um eventual você que tem o seu home office trabalhe na sacada, na sala de jantar ou na sala de estar e recebe clientes, você precisa que o seu espaço seja acessível o suficiente não só para você, como para o possível cliente ou como para um estagiário. Então você precisa de mais cadeiras, você precisa de uma mesa muito maior, você precisa de prateleiras, você precisa de um espaço que as pessoas consigam conversar confortavelmente. Então tudo isso se dá ao tópico de acessibilidade. Nós temos aqui um terceiro tópico que é sobre a iluminação adequada. Iluminação natural é e sempre será um dos tópicos mais importantes para home office. Se você tem utilizado a iluminação artificial, o seu ambiente não está planejado adequadamente, tá? Você precisa fazer com que o seu home office receba a iluminação natural e você consiga ligar, vamos supor que luzes, iluminação artificial apenas pela parte da noite. Agora, se você liga a luz pela parte do dia, pela parte da manhã, pela parte da tarde, porque o seu ambiente ele não está planejado adequadamente. Claro que tem outros fatores que podem incidir também nisso, tá bom? Fatores que às vezes não são interiores, consegue sanar. Então, a iluminação ela é um fator muito importante. Se atentem para esse fator. Inclusive, eu até vou dar um exemplo aqui. Recentemente, eu dei uma repaginada aqui no meu home office justamente por causa desse item. Porque a minha mesa ela era posicionada próximo da janela, porém, eu tinha que ligar a luz pela parte da tarde. Então, às vezes a iluminação central e também a iluminação de mesa, porque ficava muito escuro, embora fosse bem do lado da janela. E aí, eu comecei a estudar dentro do meu ambiente, num local que eu pudesse colocar a minha mesa e que eu pudesse utilizar a iluminação natural o mais eficientemente possível. E aí foi quando eu mudei tudo e consegui ter uma rentabilidade muito maior dentro do meu home office. E é claro que é um item muito importante, então já sabem. Um outro item muito importante também é a escolha do local. O seu local ele é adequado para o seu home office?
Tem muita gente passando por ele, tem muita gente que te tira a atenção do seu trabalho, passando pelo seu ambiente. Então, são itens que você precisa entender um pouquinho para que você consiga ter um home office eficiente, você consiga produzir bem mais dentro dele. Precisa escolher direitinho esse local. Um outro item muito importante são cadeiras confortáveis. As cadeiras, elas são extremamente importantes na hora da gente trabalhar em home office. Não é qualquer cadeira. As pessoas que trabalham com computador, que trabalham sentadas, digitando, precisam de cadeiras confortáveis. Eu tinha uma cadeira que ela não era adequada e não era confortável, eu tinha que me levantar de uma hora basicamente para esticar a minha coluna, porque doía muito. Então, eu mudei de cadeira, fico sentada por mais tempo, não me levanto tanto, consigo ficar sentada até um determinado tempo sem sentir dor e produzo mais. Cores de mobiliário e revestimento. Como eu já falei em outras dicas, não utilizem cores muito quentes, muito fortes, muito vibrantes em ambientes pequenos. O meu ambiente é pequeno, então eu utilizo cor branca. Embora muitas pessoas não gostem do branco, mas não adianta você colocar uma cor muito forte em um ambiente muito pequeno e também não alinhando isso ao mobiliário. Às vezes o mobiliário tem uma cor escura e você coloca uma cor escura na sua parede, aí você faz todo o seu ambiente ficar escuro e calorento, enfim. Então não utilize de qualquer forma as cores. Estude, contrate um profissional para que possa pensar junto com você. O último item, que é não menos importante, que é a imposição de autodisciplina. Tem muita gente que trabalha em home office e não consegue ter disciplina durante o dia. E por um tempo eu era assim. Eu às vezes não conseguia acordar no horário certo para justamente conseguir produzir algumas coisas dentro do horário. Então eu estava sempre atrasada com algumas coisas. Então, tudo é questão de disciplina. Então, se você coloca um horário para você acordar, você coloca um horário para você dormir, mesmo que você passe um dia porque você tem muito serviço, não vai ser algo que vai te comprometer. Você precisa dessa disciplina. Você precisa entender que a sua casa, o seu home office é o seu ambiente de trabalho. Então, é como se você estivesse na empresa. Então, se você trabalha 8 horas por dia na empresa, com uma hora de intervalo, é a mesma quantidade de tempo que você deve trabalhar em casa. A diferença é porque você consegue flexibilizar o seu horário. Mas isso não quer dizer que você tem que deixar as coisas do jeito como se elas não tivessem início, nem meio, nem fim. Você precisa listar isso e colocar isso em ordem. Senão a gente realmente não consegue ter produzido o suficiente durante o mês. Então, às vezes você precisa fechar com 3 projetos durante o mês e você não consegue fechar por conta justamente disso, tá bom? Então, pessoal, essas foram as 7 dicas que eu tenho para dar para vocês em relação a home office. Claro que essas dicas também se aplicam a outros ambientes, mas neste caso a gente falou sobre o seu ambiente de trabalho. Então, se você tem dúvidas, se você quer saber mais sobre o tema, você pode comentar aqui que a gente vai respondendo, tá bom? E se você gostou, também deixa aqui o seu compartilhamento ou o seu comentário, tá bom? E próxima semana a gente vai novamente lançar uma enquete para que vocês possam votar e dizer qual tema a gente vai discutir um pouquinho mais, tá bom? Então, é isso aí. Recapitulando, hoje foram 7 dicas para home office. A primeira, espaço confortável, acessibilidade, iluminação adequada, cadeiras confortáveis, cores de mobiliário e revestimento, imposição de autodisciplina e escolha do local, tá bom? Se você ficou com dúvida, pode deixar aqui que a gente responde. Beijo!